Olá pessoal, daqui é o Eduardo Soares. Mais um dia no nosso canal Anatomia dos Estados. Bem pessoal, vamos mandar mais um vídeo onde falar sobre geopolítica, geoeconomia e geoestratégia. O novo presidente dos Estados Unidos, o recém-impulsado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no seu processo, de eleição, ele tinha um discurso muito forte, muito forte, onde vai se destacar a abordagem na qual ele vai dizer sobre uma América forte. Sim, vai falar sobre uma América forte. Nessa abordagem de uma América forte, ele vai trazer o sentido, o princípio do isolacionismo dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos vai se fechar por ela mesma, e na qual vai se fortificar internamente em termos econômicos, tecnológicos, e uma sociedade muito mais íntegra e alinhada aos objetivos da nação no longo prazo. Então, esse princípio de isolacionismo americano, na minha opinião, na minha visão de mundo, no meu campo de pesquisa, é discurso mesmo político. Sim, só passou de discurso político, não vai se tornar um fato. Não vai se tornar um fato. Por quê? Porque a história nos ensinou, a história, melhor do que outros fatos evidentes, nos passou o conhecimento que todas as nações que partiram pelo princípio do isolacionismo no médio e longo prazo caíram à decadência. Sim, caíram à decadência. O que determinou o poder econômico, militar, tecnológico das nações não foi o isolacionismo. E os Estados Unidos, ciente desses fatores históricos, sabe muito bem quais são as consequências negativas para o desenvolvimento social e econômico de uma nação. Então, o princípio do isolacionismo, como discursou Donald Trump, só vai ficar pelo discurso. Nós vamos buscar alguns factos históricos de algumas nações que partiram pelo princípio do isolacionismo e as consequências que se teve como resultado dessas ações, dessas políticas a serem adotadas. Ok? Politicamente falando, a China, por exemplo, no final do século XIX, vai sofrer uma forte agressão com as chamadas duas guerras do ópio no Império Britânico, onde a China vai ser totalmente destruída. É importante nós falarmos que a China, naquele período, até o ano de 1820, tinha o controle de 30% do PIB a nível mundial. Isso significa dizer que a China era a principal, era uma potência econômica a nível mundial. Uma civilização com mais de 2.000 anos de desenvolvimento em todos os aspectos, em termos econômicos, em termos políticos, em termos de instituições de desenvolvimento tecnológico. Então nós falamos que a prensa que nós falamos que é inventada pelo Gutenberg, na China já existia há mais de 500 anos. O papel veio da China, a pólvora veio da China, a bússola veio da China. Então, no século XIX, a China vai sofrer uma forte agressão pelo Império Britânico. Mas vai ser importante nós falarmos que esse enfraquecimento militar da civilização chinesa durante o século XIX foi uma consequência natural das políticas isolacionistas, principalmente da dinastia Ming, a partir do princípio de se isolar, como resultado, por exemplo, da reconstrução ou da fortificação da Grande Muralha da China. A China, entendendo que era uma potência, ignorando o mundo à sua volta, olhou que ela era a ilha de si mesma, que não precisava do mundo lá fora para poder se manter e se desenvolver. Assim, eles decidiram, a dinastia Ming, de se isolar do mundo. Isso, no longo prazo, teve uma forte consequência negativa em parte do Império Chinês, da civilização chinesa. Por quê? Porque quando vocês se isolam, o mundo lá fora
continuam a se desenvolver. Há trocas comerciais, há trocas tecnológicas, há troca de informação e conhecimento, que no longo prazo vai gerar desenvolvimento dessas organizações, desses grupos, que na qual estão a interagir com grupos diferentes, de vários grupos sociais distintos. E você que se isola, o teu nível de desenvolvimento vai atingir um teto, porque não tens contato com civilizações muito mais fora do teu núcleo de interação. Temos também outro exemplo, né, da política do isolacionismo, que teve uma consequência negativa no desenvolvimento social e econômico de algumas nações. A gente sabe muito bem que a Europa foi a grande potência como resultado da expansão territorial do grande Império Romano. O Império Romano, naquele contexto, o maior império que uma vez o mundo já viu. Mas, depois da fragmentação do Império Romano, da divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, no V século, quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, vai cair aos pés do rei bárbaro ou do Acro, a Europa vai constituir um novo sistema social. E vão vir o feudalismo. Né? A Europa vai se dividir em vários reinos. Esses reinos vão parar a chamada expansão territorial europeia, isso é conquistar outros territórios. Isso vai ter como consequência a miséria ou o período que vai ficar conhecido como a Idade Média, a Idade das Trevas na Europa. Haverá uma regressão social por parte dos europeus em termos de desenvolvimento tecnológico, econômico e uma sociedade muito mais harmônica e tecnologicamente desenvolvida. Isso é fruto do isolacionismo da Europa. Porque a Igreja Católica, como a principal instituição europeia, não terá uma política de expansão territorial para outros territórios, assim como Roma no passado era. Então, são vários fatores políticos, geográficos, que pode determinar o fracasso de uma nação. Não podemos nos esquecer de falar, né, como consequência do bloqueio natural da parte ocidental ou austral do continente africano, aqui na parte mais do Equador, né? Isso teve como consequência o bloqueio natural como o grande deserto do Saara, ao norte, ao descer a grande floresta, né, do Congo, vai ter como consequência esse bloqueio natural e muito mais a sul, o vasto Oceano Atlântico, vai ter como consequência isolar essa parte do continente africano a não ter o mesmo nível de desenvolvimento com a parte norte da África, onde, por exemplo, tínhamos o grande império, a grande civilização egípcia. Isso é, o conhecimento, as informações do Egito antigo não vai chegar na parte mais a sul do continente africano, fruto do isolacionismo natural, do bloqueio natural, que é o deserto do Saara, que é a grande floresta do Congo, que vai ter como consequência um pouco desenvolvimento social, econômico, da parte sul do continente africano. Nós estamos aqui a falar de vários fatores, né, naturais ou uma política a ser adotada de isolacionismo que vai ter como consequência negativa no não desenvolvimento social e econômico das nações. E os Estados Unidos, como uma grande potência em termos econômicos, tecnológicos e de informação, ele tem esse conhecimento que a partir do momento que você se isola, há uma regressão no médio e longo prazo. E não é isso que a grande potência americana quer ou tem como objetivo a ser alcançado. Tens aí ao pé a China, que entendendo as falhas do isolacionismo, hoje se tornou o país que mais se expõe e cria oportunidade de negócio com o mundo à nossa volta. Porque eles entenderam que quanto mais você buscar novas oportunidades, no longo prazo isso vai gerar desenvolvimento. Então, a teoria ou a ideia do isolacionismo americano é mesmo só uma teoria. Não será verdade. É mesmo só um manifesto político, a busca Trump estrategicamente, a procura de votos. Então fiquem ligados, estamos juntos. Aqui é o Eduardo Soares. Muito, muito obrigado. Compartilhem os nossos vídeos, façam a sua inscrição, coloquem um gosto, para ver o vídeo, por favor, coloquem um gosto, se não pagam com o vosso like, com a vossa subscrição no nosso canal e comentem e façam mensagem fluir. Tamo juntos. Obrigado.